Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula para vocês. Hoje nós iremos abordar o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, aula tranquila, aula fácil, aula que o professor avaliou o seguinte: nos últimos concursos de carreiras bancárias, esse assunto tem sido aí frequente nas provas, mas pode ficar tranquilos aí, aliás, que é o seguinte: o professor Luiz preparou uma aula aí exaustiva. Vocês podem ter certeza absoluta, se vocês assistirem essa aula até o final e seguirem as minhas orientações pedagógicas, você estará preparado para qualquer concurso de carreiras bancárias, de conhecimentos bancários, dessa matéria, de qualquer banca. Pode ter certeza absoluta que essa aula aqui a gente aborda todos os principais pontos cobrados sobre esse assunto. E você pode ter certeza que sempre estudando na fonte, estudar na fonte é de onde o examinador retira as questões de provas. Então vem comigo, vamos lá, vamos explicar esse cara aqui chamado de Conselho, tá, de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, né? Todas as vezes que você ouvir a palavra chamada conselho, significa dizer que vai ser uma unidade colegiada, né? Colegiada, né? Colegiada, formada de mais de uma pessoa, claro, né? Recursos. Recursos significa o quê, gente? Ó, significa uma revisão. Professor, revisão o quê? De alguma decisão administrativa, né? Ou seja, vai ser um colegiado de revisão administrativa. Quem revisa, revisa alguma coisa de alguém. Esse de alguém é o seguinte: de quem que serão as decisões revisadas no Conselho de Recursos? Ó, do Sistema Financeiro Nacional. Gente, na altura do campeonato, gente, no Sistema Financeiro Nacional, nós temos quem? Nós temos aqui, ó, presta atenção aqui, ó, nós temos quem? Os órgãos normatizadores, né? Que é o Conselho Monetário Nacional, aí nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados e de Previdência Complementar. Não é isso? Bacana, né? Tá, mas tira os dois conselhos de Previdência, o de Previdência e o outro lá de Previdência Complementar. Vamos só pelo Conselho Monetário. Abaixo do Conselho Monetário, nós temos as entidades supervisoras. Essas aí, elas decidem todos os dias. Elas aplicam multas, elas suspendem atividades, eles indeferem pedidos, etc, né? Ou seja, revisão administrativa de quem, basicamente? Isso mesmo, do cara. Do Bacen, Banco Central, de quem mais? Da Comissão de Valores Mobiliários. E eu vou colocar aqui esse cara aqui, do COAF, que é Controle de Atividades Financeiras, que é uma entidade aí vinculada também ao Banco Central do Brasil. Ou seja, as decisões aqui administrativas desses caras aqui, de primeira instância, né, podem ser revistas, claro, a pedido das partes, né, podem ser revistas para quem? Para um órgão de segunda e última instância administrativa, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, né? Na nossa Constituição Federal, nós sabemos que na Constituição Federal nós temos um direito aí, uma garantia individual aí, que é o duplo grau de jurisdição, né? Isso é para o quê? Poder judiciário, mas esse princípio do duplo grau de jurisdição também aplica-se à área administrativa por analogia. Então, ou seja, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele vai exercer o quê? Ele vai ser um órgão de revisão, ou seja, um segundo grau de jurisdição de julgamentos aí que você pode recorrer caso as partes aí desejem recorrer das decisões de primeira instância. Bacana? Pronto. Feita essa introdução, vamos para os detalhes, né? Primeira coisa, aonde que fica o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional? Ele faz parte da estrutura de quem? Do Ministério da Fazenda, né? Do Ministério da Fazenda. Vamos lá, o nosso estudo ele é integrativo e vocês têm que saber algumas coisas importantes sobre o Ministério da Fazenda. Vem cá, vem comigo. Banco Central do Brasil é o quê? É uma autarquia federal. Vinculada aonde? Vinculada ao Ministério da Fazenda. Professor, outra? Sim, Comissão de Valores Mobiliários, também
é uma autarquia, só que uma autarquia de regime especial, também vinculada a quem? Ao Ministério da Fazenda. Professor, composição do Conselho Monetário Nacional. 3 integrantes. Ministro da Fazenda, que vai ser o quê? Que vai ser o presidente do Conselho Monetário Nacional, ministro do Planejamento, e nós temos aqui também o presidente do Banco Central do Brasil. Ou seja, olha aí algumas passagens do nosso estudo referente aí ao Ministério da Fazenda. Agora, no Ministério da Fazenda também fica aí, é um órgão colegiado, tá, que faz parte dessa estrutura. Vamos lá, o que diz o site do Ministério do Planejamento? Vem comigo, da Fazenda. Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado. Olha aí, órgão colegiado. Questão de prova, segundo grau, né? Ou seja, para qualquer processo que entre aqui para apreciação do conselho, não pode entrar direto. Ele tem que entrar primeiro o quê? Tem que entrar lá, tem que estar em primeiro, depois segundo grau. Integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, concurseiro tem que saber isso, né? Ó, ele tem que fazer parte do Ministério da Fazenda e tem por finalidades julgar. Tá? Professor, mas essa atribuição aqui de julgar não é do Poder Judiciário? Sim, o Poder Judiciário tem uma atividade de fim de julgar, mas aqui vão ser julgamentos de ordem o quê? Administrativa, ou seja, interna, decisões administrativas do próprio governo, né? Em última instância administrativa, o que significa dizer? Significa dizer que esse aqui é o Supremo Tribunal de Justiça, aí, o STF, desses assuntos aqui do Sistema Financeiro Nacional no âmbito administrativo, de última instância administrativa. Os recursos contra sanções aplicadas pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF, que é o Controle de Atividades Financeiras, e demais autoridades competentes, né? E aí, professor, somente essas informações aqui você já consegue acertar várias questões de concurso, né? Então você tem que entender, gente, o papel de cada uma das entidades componentes aí da estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que fica fácil estudar. É muito fácil estudar. Então, nessa parte dos nossos estudos, nós estamos estudando o quê? Todas as entidades que compõem, tá certo, o Sistema Financeiro Nacional. A segunda parte do nosso estudo de conhecimentos bancários, nós vamos estudar os produtos, tanto de captação, tá certo, como de aplicação dos serviços bancários. Todos, a gente vai estudar todos esses produtos, né? E a última parte, a gente vai estudar uma parte aí, chama-se de garantias, né? Pronto, você vai ter um curso aí completaço de conhecimentos bancários. Professor, esse cara que já caiu em prova, vem comigo, olha só. Caixa Econômica CESP 2014. Compete ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional julgar, em primeira instância, as infrações e penalidades relativas à legislação cambial, né? E aí, professor, aí vem comigo, vamos falar para vocês o seguinte, vamos lá. O erro está errado? Claro que está, muito fácil, né? Em primeira instância, está errado, né? Por quê? Porque o Conselho ele vai julgar em segunda e última instância, né? Então já encontramos o erro, bacana? Então está errada a palavra que é primeira, o correto seria a segunda. Tem mais? Tem. As infrações e penalidades relativas à legislação cambial. Gente, o produto legislação cambial, mercado de câmbio, é de responsabilidade de quem? Do Banco Central do Brasil. Pronto, então, as decisões e penalidades referentes ao produto câmbio, Banco Central do Brasil. Aí eu pergunto para você, vamos lá, fixar conteúdo. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional julga decisões de quem? 3 pessoas, basicamente. Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários e COAF. Logo, a questão está errada apenas pela palavrinha primeira. Se nós trocarmos pela palavrinha segunda, a questão fica absolutamente correta. Ok, errada, né? Vamos lá. Estrutura e composição. Todas essas informações foram retiradas do site lá do Ministério da Fazenda, estudar na fonte. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão paritário. Professor, o que significa um órgão paritário? Um órgão paritário significa dizer que este órgão, tá,
que este órgão aqui ele vai ter representantes aí de segmentos. Aqui nós temos dois grandes segmentos. Segmentos do governo, que é aquele segmento que vai tomar as decisões administrativas, e o segmento daqueles que vão sofrer as decisões, ou seja, da sociedade civil organizada referente a esse produto. Integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, já falamos isso. Os conselheiros titulares e suplentes são designados pelo ministro de Estado da Fazenda. Então, quem nomeia, quem que vai nomear os conselheiros do CRSFN é o ministro de Estado da Fazenda. Esses caras terão que mandato, estabilidade por 3 anos, renovável por igual período até 2 vezes, né? Então, ele pode ter 2 renovações, mais 3 anos, então o sujeito pode ficar 9 anos lá no Conselho, né? Devendo ter competência reconhecida e conhecimentos especializados nas matérias de competência do Conselho Regional do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, então está aí os requisitos para o cara ser um conselheiro. O Conselho é constituído por 16 conselheiros, sendo 8 membros indicados pelo governo e 8 indicados por entidades representativas dos mercados financeiros e de capitais, né? Então, são 16 pessoas, 8 titulares e 8 suplentes. Paritário, porque tem que ter governo e a sociedade representativa dos mercados de capitais. Vem comigo aqui, né? Governo. Quem são os representantes? Ministério da Fazenda tem 4 assentos, sendo 2 titulares e 2 suplentes. Comissão de Valores Mobiliários, CVM, tem 2 assentos, 1 titular e 1 suplente. Banco Central do Brasil, 2 assentos, 1 titular e 2 suplentes. Então, vocês têm que entenderem isso, têm que memorizar. Essa aqui é da parte do governo. E agora a parte das entidades representativas dos mercados financeiros de capitais. Titular, 1 assento para a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN. O suplente dessa vaga é uma indicação do Conselho Consultivo do Ramo Crédito da Organização das Cooperativas de Crédito. Olha aí, né? Outro, titular, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, ANBIMA, né? Quem que vai ser o suplente dessa vaga? O representante da Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. Outro titular, Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercados, né? ANCORD, né? Quem que vai ser o membro suplente dessa entidade? A Associação de Investimentos do Mercado de Capitais, a MEC, né? Outro titular, Associação Brasileira de Empresas de Capital Aberto, na Empresa de Capital Aberto, Ambrasca, né? Quem que vai ser o suplente? O Instituto dos Auditores Independentes IBRACON, né, do Brasil, IBRACON. Então, essas são as entidades aqui que vão compor o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. São 8 titulares e 8 suplentes, né? Professor, e aí? Cara, o examinador pode sim cobrar esse cara aqui de vocês, pode ter certeza disso, né? Vamos continuar. Atuam junto ao Conselho procuradores da República, tá? Procuradores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, designados pelo Procurador-Geral, com a finalidade de zelar pela fiel observância da legislação aplicável, de modo que opinam sobre recursos, comparecem em sessões de julgamento e reuniões técnicas, bem como... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós, do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também
no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o Personal Coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário, BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum, tá certo? Custo nenhum, não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Ó, um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique LAC.